Oi, gente! O vídeo de hoje eu quero compartilhar com você minha experiência numa imersão que eu tive de contoterapia. Eu decidi participar dessa imersão com o intuito de aprender a contar histórias melhor, de melhorar minha comunicação, de uma construção de um repertório, enfim, para poder corroborar na construção da Michelle mulher e da Michelle profissional, com o intuito de estar evoluindo aqui na produção do meu conteúdo no YouTube. Pois bem, essa foi a minha intenção de entrar neste curso, nessa imersão que eu fiquei um dia inteiro participando. Mas adivinha onde eu acertei? Gente, quão profundo foi! Eu vou dividir esse vídeo em outra parte. Nessa primeira parte eu vou trazer uma primeira etapa do curso que eu quero compartilhar com você. E se você gostar dessa história, se você gostar de todo esse conteúdo que eu trouxe aqui, eu vou te trazer o conteúdo mais profundo que foi da contoterapia. Bom, para começar, eu quero que você primeiramente se lembre qual é a história de conto de fadas que mais te marcou na sua infância. É muito importante você responder isso, porque daqui a pouco eu vou contar qual foi a minha e vou trazer toda a minha interpretação sobre isso. E eu não quero que você tenha nenhum viés em relação até mesmo à minha história, em relação à minha interpretação. Então, pausa o vídeo e pensa, lá na sua infância, qual era a história, o conto de fadas que você mais gostava? Qual era o conto de fadas que mais fazia o seu coração bater forte? O que esse conto de fadas dizia sobre a criança que você era naquele contexto? Pensa e responde, pausa o vídeo, responde sobre isso e depois você vem e continua que eu vou compartilhar o meu conto de fadas, o que representou na minha infância e o que representa hoje após o divórcio. E aí eu consegui concatenar tudo isso e, gente, fez algo assim bem profundo aqui pra mim. Nessa imersão que eu participei num sábado, ela trouxe a importância da contoterapia, ela contextualizou toda a comunicação arquetípica que existe por trás dos contos e até mesmo nos trouxe ali o maior contador de histórias, que foi quem? Jesus, que falava através de como? Parábolas. Aí parando para pensar, você vê assim, poxa, que legal, é verdade. Em quantas parábolas Jesus nos ensinou, né? E olhando para isso e olhando para os contos, eu vi ali uma tremenda fonte de aprendizado, de cura, de evolução, de despertar. Os contos, eles têm 5 funções. A primeira é a mágica, para estimular a nossa imaginação. A segunda, ela é lúdica, para nos divertir. A terceira, ela é ética, para nos transmitir valores, princípios. A quarta traz um contexto, uma função espiritual, de despertar esse nosso lado e fazer com que nós possamos evoluir espiritualmente. E a quinta, a terapêutica, para poder trazer uma nitidez, uma clareza em relação aos nossos conflitos, as coisas que se passam na nossa vida e aí a gente escuta um conto e a gente vai lá e consegue colocar as coisas nos lugares. E aí, um dos motivos que eu venho até mesmo aqui compartilhando um pouco da minha história, e fez muito sentido ter feito essa imersão por isso, porque eu vi o poder das histórias. As histórias, ela é uma fonte de aprendizado contínuo pra gente. E quando eu compartilho aqui a minha história, compartilho meus erros, compartilho a minha jornada, compartilho o que eu venho fazendo, isso te mostra, te ensina, te inspira, te entretém, enfim, contribui na sua jornada. Então fazer essa imersão fez todo sentido pra mim, fez aquele quentinho no meu coração pra eu continuar aqui com esse intuito, com essa proposta de servir mulheres. E aí aqui, não só sobre os contos, tá? Quando você tá assistindo uma série, uma novela, a minha história aqui, ou a história de outras mulheres ou outras pessoas, quando você assiste no YouTube, o que nessa trama, quando você tá assistindo, te impacta, mexe com você? É sobre isso que você deve olhar. É sobre isso que diz sobre você. Por isso que sempre eu falo nos meus vídeos que quando eu recebo feedbacks de... como eu posso falar?
quando eu recebo feedbacks de julgamento, com falas bastante agressivas, principalmente nos meus vídeos onde eu compartilho a minha jornada do divórcio e da minha jornada dos meus filhos, ali eu vejo que tem mulheres compartilhando as suas histórias para mim, muito mais do que me julgar. Porque quando ela traz ali o seu ponto de vista, os seus apontamentos em relação à minha decisão, é muito mais sobre ela do que sobre mim. E aí foi neste lugar que eu aprendi a aceitar esses comentários e não levar nada para o meu lado pessoal. E isso foi um fator determinante na continuação da produção do meu conteúdo aqui nas redes, porque eu confesso para você que alguns comentários mexeu comigo, mas aí lembra, o que na trama mexe comigo, eu vou olhar, e eu vou olhar, eu paro para olhar, eu levo para terapia. Mas de um modo geral, hoje eu consigo receber esses comentários e até mesmo saber separar o que é sobre mim e o que é sobre ela. E é sobre isso a vida. E uma coisa muito, muito séria, para até trazer esse entendimento para você e que busca essa evolução, que busca o autoconhecimento, para a gente poder curar nossas feridas, é necessário a gente olhar para elas. É necessário a gente levantar aquele tapete e olhar para aquelas sujeiras que estão ali embaixo. É necessário a gente ter coragem de encarar essas feridas, encarar esses sentimentos, encarar esses medos, encarar essas situações que muitas vezes vêm da nossa infância. Nossa, e isso eu tive muito entendimento, tanto em relação à contoterapia, quanto em relação às minhas sessões terapêuticas com a minha psicóloga. Inclusive, essa semana é feriado, né? E eu acabei antecipando a minha sessão, que é de sexta para quarta. E ali, eu conversando com ela, eu trouxe sobre essa experiência dos contos que eu participei, e ali ela trouxe uma frase que alugou um triplex aqui no meu cérebro. Que eu tava contextualizando, contando sobre essa parte de contoterapia, o que aquilo tinha reverberado para mim. E aí ela foi e falou assim, você acredita que você se perdeu onde? E aí, olhando para a contoterapia, eu comecei a me perder lá atrás, na minha infância, na minha adolescência, e é isso. Aí a gente vai vendo nosso processo evolutivo e a gente vê que a gente vai perdendo algumas características nossas conforme a gente vai crescendo e a gente vai tendo entendimento e a gente vai deixando de ser nós mesmas para pertencer, para fazer parte, para ser aceita, para poder agradar os nossos pais, por medo, por vergonha, enfim. E aí olhar para aquilo ali, eu falei, nossa, porque é muito fácil, né? Que nem eu passando pelo processo de divórcio, eu colocar toda a responsabilidade de eu ter me perdido a mim mesma, mas no meu casamento. E não foi só no meu casamento. Eu sei que boa parte da onde eu me perdi foi também no meu casamento. Mas tudo isso, desde a minha infância, minha adolescência, minha juventude, eu fui me perdendo aos poucos e eu consegui... Aliás, eu estou olhando para isso, né? E eu vejo nitidamente alguns pontos onde eu me perdi. E é legal olhar para isso até mesmo porque hoje, a Michelle de hoje, ela não quer mais, ela não aceita mais se diminuir para caber, para pertencer. Ela não se aceita mais se perder dela mesma para poder viver uma vida de aparências. Ela não aceita mais se perder dela mesma para poder seguir um padrão que uma igreja determina ou que a família determina, enfim. Então, assim, hoje, munida de saber quem eu sou, isso cada vez mais vem me fortalecendo para eu continuar nessa jornada, nesse caminho de autoconhecimento, autocura e também de compartilhar isso aqui tudo com você. E eu tenho certeza que ao compartilhar essa minha jornada, esse meu dia a dia, essas minhas quedas, esses meus aprendizados, você daí, se você quiser também, claro, e permitir, você também pode tirar grandes lições e grandes aprendizados. Vamos lá pro conto? Você já sabe qual é o conto que mexeu na sua infância? Aquele conto de fadas que te representou na sua infância? Vou compartilhar o meu aqui. E olhar para esse conto na minha infância e hoje, adulta, passando por um processo de divórcio,
fez muito sentido. A Cinderela era o meu conto favorito quando eu era criança. E ali, naquela fase da infância, eu confesso para você que aquela história, ela trazia muito sobre a minha infância, sobre a menina simples, sobre a menina que tinha vergonha até mesmo de ser ela, tinha vergonha dela e das coisas dela, e estava em busca do seu príncipe encantado. Eu compartilhei algumas outras vezes aqui em alguns vídeos meus sobre essa história de que os contos de fadas fez com que nós construíssemos uma história, idealizarmos algo que nós seríamos salvas, que o nosso príncipe encantado salvaríamos e a gente seria feliz para sempre. Ai, como isso nos lascou, minhas amigas. Mas é bom que agora, adulta, né, a gente pode ressignificar, colocar as coisas no lugar e descobrir quem é o príncipe nessa história. E eu confesso para você que eu estou nessa jornada. E esse final feliz a gente acaba infantilizando e idealizando, sabe? Sempre vai ter um final feliz. E a vida não é muito sobre isso, porque por muitas vezes o final não vai ser feliz. E a gente precisa aprender a continuar mesmo diante de uns finais que não é o que a gente esperava. Um divórcio não é um final que a gente espera. Não, não é. E eu confesso para você que entender e ressignificar sobre isso vem sendo hoje um dos meus maiores desafios, no sentido de que eu tô construindo uma nova mulher. E eu idealizei muitas coisas. E aí até mesmo infantilizei outras. E agora hoje eu preciso lidar com a realidade de uma forma diferente. E é muito sobre isso. Agora voltando para a infância, o quanto olhar para esse conto remeteu muito à minha infância, simples, humilde, e o quanto a gente precisa entender que naquela história, naquele conto de fadas, tem recortes da nossa infância. E aí, olhando para isso, você acaba colocando as coisas no seu devido lugar. E aí, outro aspecto também da Cinderela é na parte órfã. Eu cresci com a minha mãe contando a história dela de que ela foi abandonada, que ela morou num lar. Então, eu idealizei muito sobre isso, sobre a orfandade que a Cinderela passa e vai e mora com a madrasta, com as outras irmãs e sofre muito. E aí, nesse sentido, eu vi a minha mãe. Eu vi a minha mãe nesse contexto, porque a minha mãe passou por isso e minha mãe contava pra gente essas histórias que ela passava no lar, o quanto foi difícil para ela, quando ela saiu aos 18 anos, quando ela veio para São Paulo, como que foi, enfim. Então, eu confesso para você que nessa parte da Cinderela, da história da Cinderela sobre a parte órfã, eu lembro da história da minha mãe e contextualizo e idealizo várias coisas aqui dentro de mim. Um outro aspecto da história que eu me identifico muito é sobre a inocente, o lado inocente dela, né? Mesmo sendo maltratada, ela ainda acreditava nas coisas, né? E eu vejo uma inocência, por um lado, que a gente precisa tirar isso, se preparar para a gente poder viver a vida, porque se eu sigo somente na inocência, eu fico muito infantilizada, mas por muitas vezes ela é necessária no sentido de que a pureza, a inocência, ela é algo tão belo, tão lindo, tão... Ai, é puro. E aí, só que aquilo, né, gente, é uma linha tênue, né, que a gente tem que tomar um cuidado, porque não dá pra eu sair pra floresta sendo inocente, porque senão eu vou ser capturada pelo mal que tem aí na floresta, e a gente sabe que esse mal existe. Então, ou seja, aonde que eu posso ser inocente, sabe? Eu encontrar o meu lugar seguro pra eu ser inocente, porque eu ainda acredito na bondade das pessoas. E uma coisa que na história, pra mim, da Cinderela é a parte da guerreira, que ela acredita, mesmo sem ver, ela ainda acredita. E nisso eu trago pro meu hoje também. O quanto eu acredito nas coisas, o quanto eu continuo, eu persisto, eu tenho fé, eu tenho uma esperança que ela excede até mesmo o meu entendimento sobre as coisas.
E aí é sobre você continuar caminhando na esperança que o caminho ele vai se abrir, e ele vem se abrindo, no meu caso. E é aquilo, né? A gente precisa fazer aquela transição de encarar o desconforto, de encarar a escuridão, de encarar o medo. E ser a heroína da sua própria história, no sentido de que eu vou ser capaz de passar por isso, de transicionar isso e me reencontrar. Aí trazendo a história da Cinderela para os meus dias de hoje, para o meu processo de divórcio, eu confesso para você que olhar para a história dela quando ela estava lá perdida, no sentido de desvalorizada, no sentido de que era maltratada pelas irmãs e pela madrasta, aquilo ali era assim que eu me sentia, no sentido eu comigo mesma. Eu não valorizava a mim mesma, eu estava perdida de mim. E olhar para a história e olhar para como eu me sentia foi assim algo muito marcante para mim. Mas aí veio a parte que ela não perde a fé, né? E ela não perdeu a fé, e eu também não perdi a fé. Eu encontrei coragem no fundo do poço para poder me reencontrar, para colocar a máscara de oxigênio em mim, de fazer uma escolha por mim. Outro parênteses que eu quero fazer aqui para você, que foi numa sessão de terapia que eu tive esse entendimento, o quanto o processo de divórcio foi um movimento onde eu tive coragem de agir por mim, apenas por mim. Numa sessão que eu tive com a minha terapeuta, ela abordou para mim, ela trouxe um entendimento para mim sobre a minha vida profissional. E aí depois disso, né, porque eu falo que ela joga as sementes e a gente vem aqui digerindo depois, né? Esse é o papel da terapia. E aí eu tive um total entendimento e trouxe para ela depois, e ela falou assim: nossa, que entendimento que você teve. Que quando eu fui trabalhar com o meu pai, foi uma escolha que não foi feita por mim. Eu fui para salvar o meu pai. Foram vários acontecimentos que aconteceram naquela fase. E eu trabalhava num escritório de advocacia na qual eu amava aquele lugar. Era pertinho do Shopping Iguatemi. Eu adorava trabalhar lá. Adorava. Era um trabalho que me fazia muito feliz. E eu pedi para sair, para poder ir trabalhar com meu pai e mudar completamente a minha vida. Então foi um movimento na qual eu não fiz por mim, eu fiz pelo meu pai. Feito isso, vivi 15 anos lá, deu certo, eu cresci, eu aprendi. E como eu aprendi, eu vi o quanto eu saí do meu papel de filha. Nossa, como eu aprendi nessa fase da minha vida, né? Aí nessa fase ainda eu me casei, e aí a vida vai começando a acontecer, e aí depois que eu tive o Gabriel e tive a coragem de encerrar a fábrica, e eu fui empreender, eu também acabei saindo do meu papel para poder salvar. E aqui o salvar, gente, é uma palavra que eu uso muito para mim, ela tem uma interpretação, um significado aqui para mim muito grande. E não é no salvar meu pai ou salvar o meu ex-marido, não é esse salvar que você tem, que você possa imaginar, mas é um salvar de eu fiz aquilo por aquela pessoa, entende? Tá? Não é... E não que essa pessoa tenha me obrigado. Meu pai nunca me obrigou, meu ex-marido nunca me obrigou. Foi sempre uma escolha minha. Mas aí eu uso essa palavra salvar, e eu trago aqui até entre parênteses para você entender que ela tem um significado para mim. E aí, em 2019, eu também saí do lugar que eu estava, que eu gostava, para salvar o trabalho e seguir na jornada empreendedora junto com meu ex-marido. E aí, em 2024, eu faço o movimento do divórcio para salvar a mim mesma. E aí, esse entendimento que eu tive e eu levei na terapia foi, assim, algo que, por um momento, eu falo assim, cara, que coragem que eu tive. Mas foi fundamental, porque eu precisei colocar a máscara de oxigênio em mim. E eu vi que não era lá que eu ia conseguir me reencontrar como mulher. Eu precisei fazer este movimento. Eu precisei ter essa coragem de olhar para mim e agir por mim. E aí foi um movimento bastante desafiador e disruptivo, porque agora não envolvia somente a mim, meu ex-marido. Tem crianças envolvidas.
Mas ainda assim eu encontrei forças para seguir. E hoje estou construindo um caminho que eu me encontro muito mais leve, muito mais alegre, muito mais conectada. E eu tenho certeza que essa mulher é uma melhor mãe para os meus filhos. Eu não tenho dúvidas hoje, coisa que eu tive logo no começo, quando eu decidi me divorciar, porque eu tive muito medo pelos meus filhos. Mas hoje eu já não tenho mais esse medo. Hoje eu sei da conexão que eu tenho com eles. Hoje eu sei do que eu represento para eles e do que eles representam para mim. Traumas vão haver. Infelizmente, eu sei que isso vai trazer traumas, assim como se eu continuasse lá também, iria despertar traumas na vida deles. Mas o movimento que eu faço pela minha vida, eu tenho certeza não, eu acredito que vai reverberar na vida dos meus filhos positivamente. E aquilo, né? A gente não tem como prever o amanhã. Mas uma coisa eu tenho certeza, no agora, no hoje, o quanto eu estou conectada com eles, o quanto eu estou feliz, o quanto eu estou alegre. Então, o que eu semeio estando nesse estado, nessa presença, com esses sentimentos, eu tenho certeza que são completamente diferentes de quando eu estava lá com eles, na mesma casa, num ambiente, num lar, numa situação onde eu não estava feliz. Então eu consigo distinguir essa diferença e consigo entender que hoje as sementes que são lançadas são completamente diferentes. E eu creio no poder dessas sementes que estão sendo lançadas. E aquilo, a colheita vai vir. Eu vou saber um dia. E aí aquilo, a gente segue firme, forte, confiante, que as coisas vão acontecer do melhor que tem para ser feito, porque a gente também tem um Deus acima de tudo isso para poder nos proteger, nos perdoar, nos orientar, nos direcionar. E é sobre isso, né? Eu acredito muito que Deus, ele é o maior interessado que a gente viva uma vida muito feliz aqui, porque se ele construiu tudo isso pra gente, ele quer que a gente desfrute. E eu tenho certeza que ele quer me ver feliz e que ele me ama, independente de eu ser uma mulher divorciada ou casada. Ele me ama por eu ser a Michelle. E aí eu tenho os meus papéis como Michelle. E aí eu peço todos os dias a direção dele para que eu possa fazer o meu melhor por cada papel que eu desempenho. Ai, acabei entrando num pilar de espiritualidade aqui sobre o que eu penso, o que eu acho, enfim. Vamos fechar esse parênteses e voltar pra Cinderela. É algo tão tocante pra mim, porque querendo ou não, eu me julguei muito sobre isso. Isso é um gatilho muito forte, mas que eu vou falar no vídeo sobre gatilhos após o divórcio. E aí, pra gente recomeçar como a Cinderela, né? Nesse conto tão lindo, que tem tantas linguagens arquetípicas, o baile não é apenas uma festa, é um ritual, né? É um ritual de passagem para ela, para Cinderela. E para nós também, né? Quais rituais de passagens você passou, você viveu? E aí o sapatinho é algo que só serve em você, só serve em mim. Só você tem o seu sapatinho, só eu tenho o meu. Então o sapatinho para mim representa a minha autenticidade, de eu ser quem eu sou. E sobre o príncipe, eu entendi que eu vou me salvar. É disso que eu preciso, eu olhar para mim e me salvar diante dessa história, porque eu sou a protagonista da minha história e eu não preciso de um príncipe para me salvar. Eu preciso eu estar inteira, conectada comigo, conectada com a minha autoestima, conectada com a minha autoconfiança, conectada com meus princípios e valores e agir todos os dias imbuída disso para me salvar. E hoje eu vejo que eu permito eu ser quem eu sou. Eu me aceito do jeito que eu sou. Eu me amo do jeito que eu sou. E o quão importante é isso, né? O quão é importante a gente se encontrar na nossa própria história. Então foi depois do divórcio que eu reencontrei essa mulher aqui dentro de mim. Que eu estou reencontrando várias outras peças
o forró, novas amizades, novas experiências, novas pessoas que estão chegando na minha vida, o novo trabalho que eu estou exercendo hoje, essa construção dessa mulher que vem se posicionando e construindo um caminho aqui nas redes sociais. Então é um novo caminho que vem se abrindo para mim, na qual eu tenho prazer e alegria de viver, de passar pelo processo, de aprender com ele, de errar. Oh, como dói errar. Mas olhar para os meus erros e entender que eu estou no campo de batalha. E o que eu não sei, eu posso aprender. Eu sou capaz de aprender. E vem sendo este um dos meus lemas. O que eu não sei, eu posso aprender. E a cada dia, eu estou me desafiando. Eu estou me permitindo. Eu estou deixando o novo entrar. Porque, querendo ou não, eu abri espaço para que isso acontecesse. E é o que eu quero. Eu quero deixar o novo entrar. Ele está vindo. E as coisas que estão vindo, vêm sendo de uma forma leve, alegre, com presença, com alegria, com um sorriso e com muita fé. E aí, qual era o conto da sua infância? Quais características daquele conto marcou a sua infância? E hoje, na sua vida adulta? O que você precisa olhar, até mesmo para essa criança, acolher, trazer ela aqui para juntinho de você e mostrar para ela que ela está segura, porque você está no comando da sua vida. Você está cuidando de tudo para que ela apenas se divirta aqui dentro de você. E uma coisa você precisa saber, que eu descobri isso nesse processo do divórcio. A mágica não vem de fora, ela vem aqui de dentro de você. E você precisa estar conectada com você para você encontrar essa magia aqui dentro. E quando você encontra, eu confesso para você que você vai se surpreender. Você vai se divertir e você vai ver, poxa vida, quão gostoso é estar conectada comigo mesma. Então, lembra, colocar a máscara de oxigênio em você mesma não é nenhum ato de egoísmo. Se amar em primeiro lugar não é nenhum ato de egoísmo. Uma mulher que se ama, que se cuida, que faz as coisas por ela em primeiro lugar, uma mulher plena, e é uma mulher que serve melhor o seu lar, seu esposo, seus filhos, a sua vida profissional, as pessoas que estão à sua volta. Então, se conecta com isso. Eu espero que compartilhar essa história com você tenha te feito uma boa companhia. Deixa aqui nos comentários qual foi o conto que te marcou. Eu vou adorar saber. E o que ele remeteu à sua infância, o que você identificou da sua infância em relação a esse conto. E um beijo e até o próximo vídeo.